Rapidinho eu vou fazer um release do que aconteceu nesses últimos tempos. Eu não posso usar uma palavra proibida, mas em algum momento atrás nós tivemos que ficar dentro de casa, não pudemos sair e fazer as nossas consultas eletivas, os nossos tratamentos eletivos, enfim. E por 2 anos isso ficou bastante represado. E após a liberação, as pessoas que não fizeram aqueles tratamentos começaram a fazer. O que aconteceu? Começou uma sinistralidade, como a gente chama, um índice de eventos muito grande em todas as operadoras, que nós chamamos de demanda reprimida. Junto com isso, descobre-se uma quantidade imensa de fraudes. São clínicas, são médicos, são hospitais, todos operando. Claro que não são todos, né? Porque os maus sempre são poucos, né? Sim, e muitos operando. E os muitos que pagam por esses maus profissionais que a gente tem no mercado. Nós temos as novas tecnologias. A cada momento, graças, né, que nós temos cientistas, enfim, estão descobrindo novas tecnologias, novos tratamentos, novas drogas, que estão eliminando doenças, que estão facilitando a vida das pessoas. Só que isso custa caro. Porque essas drogas, quando recém-lançadas, elas são lançadas a preços extraordinários, porque para pagar o custo que eles dizem de todo esse tempo de pesquisa, de estudo, etc., né? Nós temos o que nós chamamos de judicialização, que é aquela situação onde o cliente, o beneficiário, não encontra o seu atendimento dentro do seu plano de saúde, ele vai até o judiciário e muitas vezes o judiciário diz assim, olha, plano de saúde privada, pague essa conta enquanto a gente discute, nós não podemos deixar desassistido essa pessoa que está com problema. Muitas vezes está descrito lá que realmente é algo que não há cobertura, enfim e tal, mas isso acaba sendo judicializado. E nós temos aí o que eu já comentei antes, que é o envelhecimento da população. Então, como a gente tem uma operadora dentro da sala, aqui na figura do Polato, eu coloco isso, na verdade, como... quando a gente consegue resolver um problema bem complicado de uma maneira simples, com certeza a gente está resolvendo errado. Né? Essa é uma frase... em algum momento vai dar... Essa é uma frase que existe. Agora, como é que nós vamos resolver uma situação onde nós temos aí 38,4% dos 50 milhões de usuários que já têm acima de 60 anos. Né? Nós temos, com tudo isso que eu falei, fica fácil da gente entender que o custo vem aumentando exponencialmente. Né? Esse último ano nós tivemos aumentos na casa dos 20% mais, 25%. Quem é que aguenta isso? Né? O usuário do plano hoje, ele não tem como aumentar os seus ganhos nessa proporção. Não tem mais fôlego. As empresas que contratam os planos não têm como aumentar os seus ganhos nessa proporção para pagar os planos privados de saúde. E isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que os que necessitam deem um jeito e vão ficar nos planos. E esses que necessitam vão causar os eventos, os sinistros, como a gente fala. Sim. E aqueles que estão com a saúde mais cuidada, eles vão sair fora. E aí, mudar. As carteiras, como a gente fala, né, as pessoas que ficarem nesses planos de saúde vão ter problemas seríssimos. Né? Então, eu devolvo a bola. O que será que o mercado está pensando, Polato? Vamos lá, o que eu diria para você... Aliás, se você responder isso... O que eu diria... Eu vou até cortar essa parte e vou usufruir uso próprio. Não vá lá. Isso é uma resposta assim, que é muito difícil. De que forma que eu vejo isso, Carlos? Eu vejo assim, um caminho é você fazer a oxigenação de carteira. Então, esse é o primeiro ponto. Se você pega uma empresa com... sei lá, 100 vidas com determinada faixa etária e passa 10 anos, não entrou ninguém, não saiu ninguém, continua aquelas 100 vidas, daqui a 20 anos, envelheceu e aí vai dar prejuízo. Vai chegar na casa dos 60 e poucos anos as pessoas, começam a utilizar mais, as pessoas que estão doentes ficam, as pessoas que não estão saem ou mudam de operadora e aquela pólice, eventualmente falando uma pólice empresarial, ela vai pegando cada vez mais, o contrato. Então você tem que criar artifício de oxigenação de usuário, carteiro. Você tem que injetar, tem que vender mais
Para isso, a gente trabalha muito forte em capacitação, treinamento, qualificação dos corretores, né? Mostrar para ele que o seguro-saúde não é um bicho de 7 cabeças e você oxigenar as apólices. Alguns gatilhos também, operadoras têm feito, que é o quê? Eu também compartilhar a responsabilidade da empresa no sinistro, né? Porque antigamente eu fazia um seguro para 200 vidas, se o sinistro deu 100, 200, se a despesa, né, a utilização foi bem maior do que foi arrecadado, eu repassava simplesmente depois no custo, às vezes o cliente ia embora e eu ficava com aquele sinistro amargando dentro da minha carteira. Hoje a gente tem contratos que são compartilhados, né? Então, determinados nichos de grupos de empresa, de acordo com o número de vidas, ele compartilha a sinistralidade. Por exemplo, empresas com mais de 500 vidas, eu acho que ela tem que vir para a mesa junto com a operadora, porque ela é corresponsável no sinistro. Sim. Porque ela consegue... Ela já tem uma capacidade financeira para apoiar. Uma capacidade financeira e também uma capacidade de instruir os funcionários, colaboradores, os dependentes em ações, junto com os recursos humanos, de falar qual é o caminho certo para a utilização. Quando eu pego empresas menores, de 100 a 499 vidas, eu faço sistemas de risco compartilhado. Então, parte da sinistralidade ela responde e a outra parte é da carteira, o que ajudaria ela. Você trabalha com a carteira como um todo. Se eu tenho 5.000 empresas na faixa de 100 a 499 vidas, eu diluo esse risco. Então, para aquela empresa, 50% ela responde por ela mesma e os outros 50% dentro daquela carteira guarda-chuva, né, que existiria ali. Essa é uma forma que eu vejo para tentar reverter essa situação. É você oxigenar a venda, você qualificar os corretores, parceiros para que vendam mais e você trabalhar muito próximo com o cliente para mostrar para ele que a gente não é meramente um repassador de reajuste. Trabalhar em conjunto. E algumas ações, obviamente, que você tem que fazer de utilização, programas preventivos, programa para o idoso. Tem um amigo nosso que é patrocinador aqui até do podcast, que é o meu amigo Santa Rita, e ele fala assim, pô, a operadora que eu trabalho, ele falou assim, dá para pedir para os caras parar de me ligar? E eles me ligam de manhã, de tarde e de noite para saber se eu tomei meu remédio. Deixa o Santa pescar, tá certo. Isso está certo. Tem que ser feito isso, entendeu? Esse controle você tem que ser feito. Essa prevenção você tem que fazer. O Carlos citou muito bem sobre a parte judiciária, a parte legislativa, a Agência Nacional de Saúde, Lei 9656, as novas tecnologias, os novos medicamentos, né? Você tem hoje um medicamento, acho que chamado Zolgensma, que pode custar 10 milhões de reais, né? Então, você tem que ter todo um cuidado com isso aí. Imagine só você pode quebrar uma operadora. Um sinistro dele quebra uma operadora. O cara não aceitou, daqui a pouco deu uma situação de um segurado precisar de uma medicação desta, ele quebra uma operadora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde está pisando, onde está andando, né? E essas travas, esses portões, os gates, a gente tem que ter. Eu vou um pouquinho além, até desculpa, Léo, nisso, além da oxigenação de uma carteira e tudo mais, eu acho que tem que haver, não vou falar nem oxigenação, acho que a capacitação justamente da equipe comercial, do corretor, é aquele que está atendendo o beneficiário na ponta. O mercado hoje é um. Antigamente era outro. E a gente tem muito corretor nostálgico que vive aquele momento e que não se adaptou a um novo momento. E isso é de extrema importância. Então, quem está na ponta, quem está representando essas operadoras, trazendo essas novas vidas para oxigenar essa carteira, tem que estar extremamente bem capacitado para que possa levar isso e tudo flua de uma forma boa, né? Vamos dizer assim. Eu complementaria, porque assim, até que se não tiver capacitado, é o corretor, o vendedor, o colaborador que trabalha dentro das corretoras, ele está fadado ao fracasso. Porque hoje você vai numa empresa, o RH conhece muito mais do que nós operadoras, às vezes, entendeu? Ele sabe muito bem o que é a lei, ele sabe o que é uma ERN, ele sabe o que é... Cada passo do que está definido no rol... RN, para quem não entendeu, é resolução normativa. Já houve o tempo que tinha 5, 6 por dia, logo depois do lançamento da 9656. Mas volta e meia ainda, nós temos pela ANS uma nova resolução normativa e o mercado tem que se adaptar sempre rapidinho, né, Polato? E se você não vai preparado numa empresa, você tem que estar preparado, você não vai evoluir com uma negociação, né? Você tem que levar a informação correta, você tem que...
Outro dia, eu vou pegar como exemplo aqui, já que você deixou essa bola quicando, eu até perguntei há pouco o nome da... Tem uma vendedora do Rafa aqui, ela tem um nome difícil. A Darlete, tá? A Darlete lá de Minas, não sei qual é a cidade. Estive na corretora dele e ele falou, pô, lá dá para nós bater um papo aqui com uma vendedora minha, a gente está com uma possibilidade do negócio, e colocou, deu na tela ali, a gente começou a fazer uma vídeo com ela. Uma hora mais ou menos de conversação. A mulher conhece muito, entendeu? Evoluiu a conversa, porque ela conhecia muito do mercado. Junto comigo, que eu tenho uma certa experiência, pô, fechou venda efetivada. 1.000 vidas. Quer dizer, se é o corretor, que ele é mais ou menos hoje não vai dar certo. Não vai dar certo. É o que eu falei. Então o profissional tem que ser preparado. Até sempre foi assim, né? E hoje cada vez mais, né?